Salut! Bonjour tout le monde! Soyez tous les bienvenus. Mais uma aula, terminando o nosso circuito francês de A a Z. Hoje é a aula X. E vamos falar sobre uma personalidade canadense que se chama Xavier Dolan. Olha que legal! Essa vai ser a nossa aula de hoje, falando um pouquinho em francês, um pouquinho em português, dessa personalidade que talvez você não conheça. Então vamos chegando devagarzinho, vamos chegando, vamos pagando, não é? Cheguei, paguei o ingresso para dar uma força aqui pra gente, entendeu? Très bien. Est-ce que vous allez bien? Estão bem? Quem chegou primeiro aqui? Ó, Maria Augusta, está esperta, hein? E a Beth Taylor tá esperta aqui tô falando aqui no Face, né? E aí, vocês estão aí? Bonjour, Rafinha tá aí, quem tá mais aqui? Epa, nossa, quanta gente tá entrando aqui, ó. Maravilha. Bonjour, bonjour, soyez tous les bienvenus. As Janetes mafiosas estão presentes? Oui. As aulas ficam gravadas? Oui. Vai lá pro YouTube daqui a pouquinho, d'accord? Ao vivo, com exclusividade aqui no Facebook e no Instagram. E depois a aula gravada lá no YouTube. Très bien. Olha que legal. Vou apresentar um cara para vocês hoje. Tá? Vou apresentar um cara. Vocês vão curtir. Vocês vão curtir esse cara aqui que eu vou apresentar hoje para vocês, tá? Mas antes, né, só vamos lembrar, vamos dar uma olhadinha aí. Hoje nós estamos na aula 24 desse circuito de francês de A a Z, que nós começamos dia 5 de outubro e vamos terminar no sábado, depois de amanhã, no sábado, dia 7 de novembro. E aí cada dia foi uma letra do alfabeto. Não sei se você está chegando agora por aqui, se você já está acompanhando há algum tempo. Então cada letra do alfabeto está sendo, né, um motivo para a gente estar aqui, para a gente discutir, para a gente falar da língua francesa, ou um ponto de gramática, ou uma música, ou uma personalidade, enfim, algo que tem a ver com a francofonia, algo que tem a ver com o francês, com a língua francesa, d'accord? E aí hoje nós vamos falar sobre Xavier X. Para começar, vamos pronunciar esse nome que você está vendo aí escrito. Quem não está vendo depois pode ver. É o Xavier Dolan, tá? Então, como é que se pronuncia isso em francês? A gente vai conhecer esse cara já. Vou apresentar para vocês, tá? É Xavier, Xavier. Mas esse X tem que ser bem rapidinho, tá? X, porque na verdade o X no alfabeto, ele é X, né? A hora que você vai soletrar o alfabeto francês, X, Y, Z, né? X. E aí, Xavier, a gente pronuncia Xavier. Xavier, 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 Xavier. D'accord? Tudo bem? A pronúncia do Xavier é bem diferente, né? Porque se você não sabe se você não sabe que Xavier é um nome, no caso é o primeiro nome dele, né? Você escuta Xavier, você vai falar o que é Xavier, você vai lá no G ou no Q do dicionário para saber o que é isso aqui. Você vai pensar o que é isso aí, é um substantivo, um adjetivo, o que é isso, não é? E aí é um nome, Xavier. D'accord? Xavier, 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 Xavier Dolan. Vamos lá. Deixa eu ver o que nós temos aqui para a gente acompanhar junto aqui. Xavier Dolan é esse cara. Xavier, depois vocês faz um Google, se você não sabe quem é, e aí você faz o seguinte, faz um Google e bota imagem, pra você ver a carinha dele. Aí você fala, nossa, que bonitinho. Ele é bem bonitinho. Não é lindo, mas é bonitinho. Fofo. Mas a gente vai meio que se envolvendo com ele a hora que você começa a ler as coisas. Porque o Xavier Dolan é um cara, tipo, ele é considerado um menino prodígio, um garoto prodígio do cinema canadense, tá? Só que, tipo assim, quando ele começou era só no Canadá, né, lá no Quebec. Aí depois o cara bombou, entendeu? Aí foi para Hollywood, nananã. E por ser muito novo, então aí as pessoas acabam, né, porque a gente tem hoje cineastas, diretores, realizadores, nananã, fantásticos, claro, mas só que ele chamou muita atenção por ser muito novo e por ter conquistado já tantas coisas, é muito interessante. Vamos começar então a nossa brincadeira, as nossas informações simples sobre Xavier Dolan. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim como eu fiz nesse circuito com as personalidades que a gente já viu.
né, da letra lá. A gente viu Karl Lagerfeld, também... Qual que foi a outra personagem que a gente viu? Agora esqueci. Eu sei que vai ter o Zidane no sábado, né? Mas, então é sempre assim. Tem uma frase em português e eu quero que vocês pensem nisso em francês. Ó, Xavier Dolan Trados nasceu em Montreal em 1989. Então, como é que você vai falar isso em francês? Então, a gente vai brincar com essas, são pequenas frases da vida dele, e aí eu vou falar em português e vocês vão pensando, e o que é legal? Você pensar na língua francesa mesmo, nessas sutilidades, nesses detalhes que você está vendo em Montreal, como será a preposição para a cidade? Quem já sabe, já vai colocando para mim, quem não sabe, vai aprender agora. Então, vamos lá, como é que fica isso em francês? Xavier Dolan Trados é nasceu à Montréal en 1989. Quem está acompanhando o circuito, nós já falamos sobre isso, falando sobre datas, né? Já falei para vocês que a data em francês pode ser falada 1989, como você vê e como a gente falaria em português, 1989, 1989. É claro que você tem que saber os números, né? E também a gente pode dividir isso em 19, 100, como se fosse 19 vezes 100, que é 1900, então 19, 100, e os outros dividir em dois blocos, o 19 e o 89. Só que para o 19 a gente tem que colocar o 100 também, então é 1989. Só aí lembrando. O Rafa me ajudou a lembrar aqui quais foram as personalidades que a gente estudou durante o circuito. Foi a letra J, Jodassin, merci beaucoup. A letra K, Karl Lagerfeld. Hoje, a letra X, Xavier Dolan. E no sábado a gente vai falar de Zinedine Zidane, sempre nessa pegada, assim, algumas frases que a gente vai traduzir e já vamos nos informar sobre aquela personalidade. Então, vamos lá. Eu quero que vocês me respondam com sinceridade se vocês já conheciam essa carinha e esse nome que eu tô passando para você. Algumas pessoas já falaram que já conheciam, né? Mas quem não conhece, fala assim, Jana, je ne connaissais pas, eu não conhecia. Escreve em português ou em francês se você quiser. Xavier Dolan, você já ouviu falar desse cara aqui? Já ouviu falar desse canadense, desse quebecois? Sim ou não? Oui ou não? Jana, je le connaissais, non, je ne le connaissais pas, conhecia, não conhecia, né? Vamos continuar. Então, foi em 89. Olha só, eu nasci em 79. Ele é 10 anos mais novo que eu. E o cara já tem 50 prêmios do cinema. Olha que legal. Tá, mas é claro que tem uma história aí. É claro que ele é o chamado filho de peixe, peixinho é. Tá? Ele é a verdadeira história do filho de peixe, peixinho é. Tá bom? Então vamos lá, ele teve, claro, ele tem muitos esforços, fez muitos esforços, e ele é um cara que faz muito esforço mesmo, mas ele tem lá alguma coisa lá com o pai que fez uma introdução, tá? E depois, claro que ele conquistou tudo sozinho, mas tem o pai lá que fez uma introdução bem interessante. Então vamos lá. Olha lá, olha a cara dele. Ele é fofo, gente. Depois vocês procuram as imagens que não tá vendo, tá? Vamos lá. Ele agora vamos pensar nisso em francês, falando de cinema. Diretor, será que é directeur em francês? Então, ele é diretor. Roteirista, será que é roteirista? Ator e produtor de cinema. D'accord? Então, ele é diretor. Será que diretor é directeur de cinema? Será que é directeur mesmo, igual de empresa? Roteirista, como será que fala roteirista em francês? Ator, como é que fala ator em francês? E produtor de cinema, será que é producteur? Vamos ver então? Vamos lá. Il est réalisateur. Então, no cinema, um diretor de cinema a gente chama de réalisateur, d'accord? Scénariste, que é o roteirista. Acteur et producteur de cinéma. Agora, aqui, ele ficou conhecido do público
do público em geral, né? Porque ele já era bem conhecido ali no localmente, vamos dizer assim. Ele ficou conhecido do público durante a projeção de seu primeiro longa-metragem, Eu Matei Minha Mãe. Olha que nome interessante. Todos os filmes, a filmografia mais conhecida dele que eu vou passar para vocês, depois no final, vou dar uma listinha. Depois vocês procuram, gente, para ver como. Olha, talvez tenha no Amazon Prime, talvez tenha no Telecine. Não sei se tem no Netflix, mas é uma questão assim, realmente. Arrête, ça va, ça? Je bosse. Arrête. Ça marche. Ça marche. Ça va, ça va, ça va. Pardon, les gens, pardon. Arrête, Juju. Ça va pas. Pardon. Então, gente, depois vocês procurem, tá? A filmografia que eu vou colocar para vocês assistirem, se vocês quiserem aí, os filmes do Xavier Dolan, d'accord? Ele ficou conhecido do grande público durante a projeção. Como é que será que é esse durante? Durante a projeção, será que é durant? Será que é pendant que a gente pode colocar? Será que é outra coisa que, né, que a gente vai colocar? Longa-metragem Eu Matei Minha Mãe. Vamos ver como é que fica isso aqui em francês? É um nome sugestivo para um filme. Eu Matei Minha Mãe. Nossa, que loucura. Gente, esse filme aqui deu o que falar de crítica, mas foi, tipo assim, foi o que fez ele bombar, tá? Vamos pensar nisso em francês aqui, aí eu falo um pouquinho do filme para vocês. Olha que legal, ele ficou conhecido do público. Olha que bacana essa frase. Il s'est fait connaître. Anota isso. Ele se fez conhecer. Olha que bonito. Il s'est fait connaître du public lors, olha quem não sabe usar o lors aqui, ó, lors de la projection de son premier long métrage, J'ai tué ma mère. Eu matei minha mãe, d'accord? Bonitinha essa formação aqui que eu tô dando para vocês, não é? Très bien. Oui, ça marche? Tá, deixa eu falar aqui um pouquinho desse filme J'ai tué ma mère. Eu matei minha mãe. Um nome forte, assim, para um filme, né? Na verdade, deixa eu ver se eu lembro para pegar uma linha mais rápida para vocês. É um filme que conta a história. Ele é ator. Além dele ser o diretor e roteirista, tal, ele também é o protagonista. Dizem que é semi-biográfico, não é muito, é mais ou menos biográfico, né? Tem alguma coisa ali que não é dele e tem alguma coisa que é. Então é a história de um jovem de 16, 17 anos que mora com a mãe e o pai, sei lá, se sumiu, não sei do pai, agora eu não lembro do pai, mas ele mora com a mãe e a relação da mãe, ele com a mãe é muito difícil. Eles meio que não se conhecem e não se dão o direito de se conhecer, tá? E aí, eu tô falando do filme J'ai tué ma mère, exatamente. Eu matei minha mãe, exatamente. E ele é um jovem homossexual. A princípio, a mãe dele não sabe disso, então, ou seja, ele esconde coisas da mãe dele. E ele, tipo, implica muito com a mãe dele. Por que você é isso? Por que você é aquilo? Ele não gosta do jeito que a mãe dele se veste. Ele perturba a mãe dele, que a mãe dele tem esse comportamento, X comportamento. E aí chega uma hora que ele começa a se questionar e ele quer ressignificar, é fantástico, ressignificar a relação com a mãe dele. Então estamos falando aqui do filme J'ai tué ma mère, Eu Matei Minha Mãe, de Xavier Dolan, d'accord? Para quem tá chegando agora. É um filme que vale a pena ser visto, por tanto de críticas positivas e até negativas que teve também, então despertou de alguma maneira o interesse do público e eu acho que vale super a pena. Gente, é muito interessante, porque daí ele pega a professora dele, dá algumas dicas para ele e o namorado dele também. E tanto a professora, né, uma professora que ele tem, que é muito colega dele, muito amiga dele, e o namorado dele, né, no filme, ajudam ele a entender a fazer essa ressignificação, só que daí ele descobre muita cumplicidade, mas ao mesmo tempo a distância que eles têm um do outro, esse abismo que existe entre mãe e filho, ou mãe e filha. Então, é um filme muito interessante, tá? Vamos lá. Continuando aqui, alguém perguntou, poderia ser pandão ao invés do ló? Poderia, só que o ló é mais bonito nesse caso, tá bom?
o lore fica mais bonito. Você vê que é uma questão de estilo, tá, gente? É uma questão realmente de estilo, mas não estaria errado o pandan ali, tá? O lore fica mais bonito mesmo. Aí a gente pega pra gente essa informação, fica mais bonita. Ah, então tá, entendi. Eu usaria ele dessa forma e tal. D'accord? Xavier Dolan, olha lá. Como que escreve desde? Desde o Festival de Cannes de 2009, quando ele tinha apenas 20 anos. Ele já ganhou vários prêmios, com 20 anos ele já estava ganhando vários prêmios, tá? Então, com 20 anos no Festival de Cannes, ele é regularmente qualificado como jovem prodígio do cinema quebequense. Vamos escrever isso em francês? Vamos lá. Depuis le Festival de Cannes de 2009, quand il avait à peine 20 ans, il est régulièrement qualifié de jeune prodige du cinéma québécois. Então, ele realmente é um cara jovem de tudo e é considerado um prodígio, porque, ó, ele nasceu em 89, eu nasci em 79, eu tenho 41, ele tem 31. Mano, é muito louco, né? Mas vamos lá. On continue. Gente, ele é o quê? Filho do comediante e cantor quebequense de origem egípcia, Manuel Trados. Começa sua carreira com 4 anos na televisão. Quem mora no Quebec, quem conhece o Quebec, já vai saber que eu tô falando aqui, ó. Na televisão, em publicidades para as farmácias Jean Coutu. Tem alguém de Quebec aí? Jean Coutu, adorava quando morava em Quebec ir nessa farmácia. As farmácias Jean Coutu, parece um supermercado, né? As farmácias Jean Coutu no Quebec. Então, com 4 anos, ele começou a fazer publicidade. É claro que aqui, né, gente, ele é um cara muito talentoso, ele tem muita coisa dentro dele, que assim, é um talento fantástico, muita força de vontade, muita perseverança, muito trabalho mesmo. E claro que por ser filho de algum comediante que hoje eu nem sei do pai dele, ele parece que a relação com o pai dele era meio espaçada, assim, não era uma coisa muito juntinha igual ele teve com a mãe dele, tá? Ele tem com a mãe dele. O pai dele já é lá, comediante e cantor do Quebec. Então, ele teve alguma coisa ali, de repente, uma oportunidade, é claro também, do seu início já tão jovem, com 4 anos, de fazer comercial na televisão, tá? Ô, gente, vocês lembram? São oportunidades realmente que ficam, porque dizem que ali, quando ele fazia propaganda, eu deixei até o link para vocês, quem me segue no Telegram vai receber esse material com o link lá do YouTube da propaganda de uma publicidade que ele fez. E essas publicidades também, quando a criança faz e fica meio que na cabeça das pessoas, sabe aquela frase? Lembra daquele ator que infelizmente morreu, né? Assassinado, uma tragédia aqui no Brasil? Aquele menininho que falava assim, eu quero brócolis, eu quero brócolis, eu quero brócolis. Vocês lembram disso? Esse menininho, se ele tivesse continuado, de repente, a carreira dele, eu não sei como é que foi a carreira dele depois, né? Eu acho que ele teve alguma coisa, mas ali ele ficou muito conhecido, e isso aconteceu com o Trados, com o Xavier, né? Aconteceu com ele, isso é bem legal, né? E aí, claro que, né, ele continuou, infelizmente, né, para esse ator, Rafael, alguma coisa, agora eu esqueci o nome dele, daquele eu quero brócolis, essa propaganda aqui no Brasil, né? Né, infelizmente, por uma tragédia, ele foi assassinado, não foi? Aí dizem até que o homem que matou está foragido, nossa, que infelizmente, né? É terrível isso. Mas ele poderia ter continuado ali a carreira, e o que aconteceu com o Xavier foi ali. Ele, então, com 4 anos, ele já entrou ali e fez um comercial, e foi dali para o infinito, vamos dizer assim, né? Porque a carreira dele, ele é tão novo, né? Vamos pensar nisso em francês, nessas frases em francês aqui, ó. Filho, pronuncia o S, tá? Fils du comédien et chanteur québécois d'origine égyptienne. Olha como é que fala egípcia. Égyptienne. Manuel Trados commence sa carrière
à l'âge de 4 ans à la télévision dans des publicités pour les pharmacies Jean Coutu au Québec. D'accord? Então, foi lá, o pessoal, alguém tá falando assim, já foi encontrado, Jana. Eu não acompanhei, tá? Era pai da namorada. É isso mesmo. Nossa, que história trágica, né? Aff, meu Deus. Enfim, vamos lá. Gente, outra coisa que vocês também não sabiam. É claro, é tanta informação, né? Mas é uma curiosidade. Ó, sabe aquele ator, o que faz o papel do Ron, o Ron, do filme, ou da série de filmes, enfim, Harry Potter? Então, o Xavier é dublador também. Ele faz dublagem. E aí, ele faz dublagem de alguns personagens, de vários, tá? Eu tô colocando um aqui, mas ele faz dublagem de vários. Sabe aquela voz de dublador que fica na sua cabeça? Aqui no Brasil, por exemplo, aquela voz que fica. Ele é uma dessas vozes no Quebec também. E uma das vozes que foi, ele fez a dublagem do personagem Ron, do filme Harry Potter, em toda a coleção, toda a temporada, em todos os filmes, toda a série de filmes Harry Potter, ele faz o dublador do Ron, que é o Rupert Grint, né? Eu acho que é assim que fala, né? Do Rupert. Então, enquanto ator, isso aqui é legal também, esse enquanto, né? Enquanto ator, Xavier Dolan é também ativo na dublagem quebequense. Ele é, por exemplo, a voz quebequense de Rupert Grint, com o papel de Ron na série de filmes Harry Potter. Como é que nós vamos escrever isso em francês? Vamos lá? En tant que, olha que bonitinho, enquanto ator, en tant qu'acteur, tem que ser o Q-U apóstrofo, tá? En tant qu'acteur, Xavier Dolan est également actif dans le doublage québécois. Il est notamment la voix québécoise de Rupert Grint avec le rôle de Ron Weasley dans la série de films Harry Potter, como dizem os franceses. Harry Potter. Harry Potter na França não existe. O que existe na França é Harry Potter. Sacou, né? Olha que interessante essa pergunta aqui. Tem dublagem quebecois e francesa? Tem! Olha que bacana. Tem, gente, é fantástico. Tem sim. É a mesma coisa que português do Brasil e português de Portugal. Tá? Então tem sim a dublagem específica. Os filmes que passam lá, que são dublados, são feitos por companhias do Quebec, ou por atores, enfim, pessoas do Quebec. Tá? Olha que interessante. Então não adianta, pode até ter um francês ou outro, mas geralmente é bem local, né? A dublagem eles colocam o mais local possível do país, vamos dizer assim. Estandar, né? Padrão, mas do local, tá? Tem sim, assim como em francês e o português de Portugal, o português do Brasil. Tanto é, gente, uma pequena observação. Até falando disso, na TV Cinq Monde, por exemplo, que é a TV que a gente, né, que tem aberta, que a gente pode assistir aí na televisão aqui no Brasil, na TV Cinq Monde tem programas do Canadá, né, que foram feitos no Canadá, programas da francofonia do Canadá, e quando tem aquela série ou aquele documentário, ele é legendado em francês. Entendeu? Olha que louco isso, tá? Muito interessante. Alguém tá falando le vidéo, la vidéo. La vidéo é na França, le vidéo é no Quebec, né, Rafa? É verdade, no Quebec eles não falam a vídeo igual na França, la vidéo. No Quebec eles falam igual, né? A palavra vídeo, o substantivo vídeo, é masculino igual em português. Jana, por favor, pronuncie o nome dele. O nome do ator é Xavier Dolan. Xavier Dolan, d'accord? Très bien. Bom, então, o que mais que a gente vai falar aqui do Xavier? Legal. Tem um outro filme dele também, gente, que é fantástico. Quando eu falo fantástico, entenda como um filme que foi muito criticado,
tá? Um filme que recebe muitas críticas, mais positivas do que negativas, mas muitas críticas, é um filme de sucesso, geralmente, tá? Então é um filme que vale a pena você ver por curiosidade, ver se você gosta ou não. Chama Juste la fin du monde. Juste la fin du monde, tá? Vocês podem ver que a capa, né, enfim, vai estar... Você vai ver que são várias carinhas que você conhece. Eu costumo dizer assim, brincadeira, eu não sou viciada em cinema ou não sei muito disso, mas a minha impressão é assim, quando eu vejo um filme, eu vejo, enfim, o trailer e tal de um filme, e nesse filme tem muitos atores de muito renome num filme só, tipo assim, sabe a impressão que você tem que todos são protagonistas? Eu falo assim, esse filme vai dar merda, porque dá briga de ego. E dizem que o Xavier, ele é um diretor, né? É o que a gente chama, ele é um realizateur, um produtor incrível, e ele consegue, com o roteiro, os diálogos, ele consegue promover uma coisa muito legal nos filmes dele. Quando você vê Marion Cotillard, Vincent Cassel, olha isso, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Léa Seydoux, olha isso. Você vê, não, já esses três aqui morri. Aí você vê Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard Léa Seydoux num filme, você fala, nossa, só tem protagonista, e ele consegue. Isso é uma das coisas mais difíceis para um realizador. Primeiro, pelo orçamento do filme, né? É claro. Segundo, pelo ego e como que você vai jogar aqueles atores que só são feras, são estrelas, todas as estrelas ali. E ele, com a humildade dele, com o jogo de cintura dele, ele consegue, entendeu? Ele tem essa coisa que é bem legal. Esse filme é de 2017, não é de agora não, tá, gente? Depois vocês procurem aí no Telecine, eu não sei onde tem, eu sei que no Netflix não tem não, tá? Na Netflix não tem. Amazon Prime, no Telecine, dá uma olhada. Eu vou passar uma listinha, depois vocês procuram onde vocês podem encontrar. Se ficar na dúvida, Jana, eu quero ler mais um pouco sobre o filme, os filmes que você mencionou, você pode ir num site que chama Adoro Cinema. E aí você vai ver em português a sinopse. Se te interessar, se te atrair a sinopse dentro do site Adoro Cinema, você vai ler em português para ver se te atrai. Aí você vai em busca do filme francês aí, de preferência na versão original, d'accord? É muito legal também, uma dica que eu vou dar para vocês, leiam críticas de filme, em francês aí no caso, tá? Leia as críticas de filme, é super interessante. Nesse site tem, Adoro Cinema tem, tá bom? Mas tem um outro site que é bem legal, que é Allociné, tá? Depois eu vou escrever para vocês. Prometo, depois eu escrevo. Allociné, eu adoro cinema. Eu deixo, porque daí é um negócio legal. Você vai aperfeiçoar o seu francês. Quem gosta de cinema vai aperfeiçoar o francês lendo críticas positivas ou negativas, tanto faz, mas você vai ler opiniões das pessoas sobre aquele filme. Ai, dei 2 estrelinhas, dei 3 estrelinhas, porque é fantástico. Eu acho muito legal isso. Bom, então ele ficou lá em 2017, ele já ganhou vários prêmios também com este filme aqui, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Em 2017, ele recebe o César do melhor diretor e esse O aqui, ó, vai pensando nisso em francês, tá? Do melhor diretor que é o César, O de melhor montagem para Até o Fim do Mundo ou É Apenas o Fim do Mundo. São versões aí, em Portugal é uma coisa, no Brasil é outra, enfim, mas é Apenas o Fim do Mundo Até o Fim do Mundo. Ó, em 2017, en 2017, il reçoit le César du meilleur réalisateur. Et celui, já falei desse celui, né? Et celui du meilleur montage pour Juste la fin du monde. É apenas o fim do mundo. A versão que eu acho que é mais correta é apenas o fim do mundo, tá? Très bien. Vou falar. Ah, tá. Aqui, gente, tem uma filmografia. Olha lá, ó. J'ai tué ma mère, Les Amours Imaginaires, Laurence Anyways, Tom à la ferme, Mommy. Gente, esse filme Mommy é fantástico. É a história. Então, aí aqui também, o filme Mommy é a história
mais uma vez, ele diz que não é biográfico, tá? Mas, enfim, é a história de um menino que é. Não é, ele fala, não é mesmo biográfico, tá? Não, não é ele. Não é ele que faz e também não é ele, não é a história dele de verdade. É a história de um menino que tem déficit de atenção, que é homossexual, que tem déficit de atenção e a mãe dele é uma viúva. Você vê, ele gosta de contar essas histórias de mãe e filho, tá? A mãe dele é viúva desse menino e ele é uma relação muito de superproteção também da mãe. Então, enfim, é um filme que fala de família, que fala de relação mãe-filho. Interessante essa história, ganhou vários prêmios também, tá? Juste la fin du monde foi de 2016, mas que saiu em 2017. 2018, Ma vie avec Johnny Donovan, interessantíssimo. Mathias e Maxime, de 2019. Tipo, cada ano ele faz um, tá? E, tipo, são filmes realmente que é de sucesso. E você percebe que é um cara diferente ali na hora de fazer o roteiro, tá? Tem quem ame e tem quem não goste muito, mas que não goste muito, mas não tem quem não goste nada. Super interessante isso. Então, o que nós vamos fazer? Vamos anotar aí onde você vai ler críticas de cinema. Então, você vai... Eu vou colocar aqui, ó. Adoro cinema. Procura no Google, tá? Adoro cinema. Você também vai no Allo Ciné, e esse aqui vai ser em francês, tá bom? E você também vai no Dois-je le voir, como se fosse devo vê-lo. Esse é um amigo meu, é um colega meu francês que tem um Instagram. Vou até colocar aqui, ó. Instagram. Depois vocês procuram, tá? Esses 3 sites que eu estou colocando agora na tela aqui, quem tá vendo ao vivo aqui no Facebook. Olha lá, ó, vou aparecer aqui, ó. Adoro cinema é para você ler críticas em português dos filmes. Allociné é para você ler as sinopses e críticas em francês. Dois-je le voir? Devo vê-lo? Dois-je, tudo junto. Dois-je le voir é um perfil no Instagram que eu recomendo você seguir, independente se você gosta, é muito legal, tá? Assista, siga esse Instagram, Dois-je le voir. Se alguém puder, eu acho que a Rose escreveu aqui no Instagram, pessoal, dá uma olhadinha nos comentários anteriores, ou escreve de novo pra gente, Rose. Dois-je le voir, escreve de novo. Críticas em francês, tá? Não tem nada em português nem em inglês, são críticas em francês. De um cara, de um moço, ele é bem novo, inclusive, esse perfil aqui, tá? Acho que ele chama Maxima, e ele fala exclusivamente de cinema. Quando sai o filme, ele fala, ó, você tem que... Você vai ver? É assim, assim, assim. Ele dá a opinião dele. E acho que é bacana também pra gente ler. Dois-je le voir, faltou o R. Isso, obrigada, Rose. Très bien. Tá? Então são esses caras aqui, é uma dica, né, para vocês que gostam aí de cinema, e o que é legal, não só ver o filme, mas uma coisa que eu falo para vocês se prepare antes de ver o filme. Olha que interessante. Hashtag fica a dica. Se prepare. O que é se preparar para ver um filme em francês, Jana? Dá uma lida na sinopse e nas críticas. Veja em português. Leia também em francês. Aí você meio que tá pronto para aquilo, tá? Ao invés de, esse filme é francês? Pum, foi. Acho que é uma dica interessante para vocês, tá? Você sabe que eu fazia isso, mas eu não achava que isso fosse uma dica importante para os alunos. E hoje eu vejo que é importante, tá? Então, se eu não falei antes para vocês sobre leia as críticas do filme tal, foi uma comida de bola minha, porque é importante a gente lê antes, tipo assim, se preparar. Eu vou fazer uma maratona, deixa eu dar uma preparada. Você dá uma aquecida, você vai se preparar antes e tal. Para ver um filme é a mesma coisa. A sua preparação vai ser ler em português ou em francês, em português e em francês também, né? Se você quiser, a sinopse e algumas críticas, d'accord? Alguém alguém tá falando do meu cabelo, Jana? Você tá com o cabelo solto hoje? Eu estou com o cabelo... É de quinta-feira com o cabelo solto, tá?
Vocês vão começar a perceber que de quinta-feira eu tô com o cabelo solto, entendeu? Já que eu faço hidrataçõezinhas, nananã. Ó, a Valéria tá aqui, ó. Valéria Carneiro colocou o Instagram do meu amigo aqui, ó. Olha lá, ó, do A Je Le Voir, tá? Aqui quem tá vendo ao vivo no Facebook, olha lá, ó. Tem já o link do Instagram desse meu colega aí. Segue ele é bom, ele escreve muito bem, fazendo críticas, né? De filme, tá? J'aime tes lunettes, merci beaucoup. Adoro. E preciso, né? Aí a gente tem que gostar, mas eu adoro. Hoje vai ter lá. Ai, gente, então pronto, a gente vai terminar. Eu tenho alguns recadinhos. Hoje nós temos uma live às 20 horas, no horário de Brasília, aqui no Instagram e aqui no Facebook, às 20 horas. Então, quem mora no Brasil é legal. Para quem mora na Europa, vai ser 8, 9, 10, 11, 12, vai ser meia-noite, já é tarde. Mas, de qualquer forma, todos estão convidados para a nossa live. Eu vou trazer duas convidadas, que são duas anjos do FCM, a Kátia e a Pri. Elas são colaboradoras de um dos projetos que chama Laboratório de Conversação do FCM. E o assunto hoje vai ser: quais são os elementos de um encontro de conversação em francês? Quais são os elementos de uma conversa? Para a gente ter uma conversa em francês, que não é uma conversa da vida real, por exemplo, é uma conversa provocada, o que precisa? Então, se você for professor de inglês, se você for professor de idiomas, eu acho que você pode gostar desta live que a gente vai fazer hoje, às 20 horas, no horário de Brasília, aqui no Facebook e no Instagram. Essa aula vai ficar gravada, esse encontro vai ficar gravado e ele vai para o YouTube depois, d'accord? Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Hoje à noite, então, às 20 horas, a gente tem a live Elementos para uma aula de conversação em francês. Vocês vão gostar muito dessa live com as minhas convidadas, Kátia e Pri. E amanhã é sexta, amanhã a gente tem a penúltima aula do circuito, que é a letra Y. A gente vai falar do pronome Y, d'accord? Muito bem. Eu vou terminar, então, essa aula falando uma coisa que eu já vou pegar minha mãe aqui, ó, que minha mãe tá falando merda aqui, ó. Deixa eu pegar, ó. Eu vou terminar, eu vou fazer um parênteses, já que a gente terminou, quem quiser sair, fica à vontade, tá, gente? Eu vou falar outra coisa que não tem nada a ver, tá? Eu vou dar um toque aqui de comportamento para vocês. Pega aqui, ó, Maria da Graça aqui, eu vou dar na sua cara, viu, mami? Ah lá, eu e a minha relação com a minha mãe, eu preciso fazer um filme também. Mentira, brincadeira. Ó, olha o que a minha mãe escreveu aqui. Não tem nada a ver, se alguém quiser ir embora, assim, acabou o conteúdo. Eu vou falar de mim, tá? Não tem nada a ver. E aí, o meu canal aqui, a gente fala essas coisas aqui, mas não tem nada a ver com francês. Mamãe falava que era cabelo de Xuxa. Alguém falou assim pra mim: Jana, seu cabelo tá solto hoje e tal. Aí eu brinquei, né? Aí olha só que a minha mãe escreveu. Mamãe falava que era cabelo da Xuxa. Ha, 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 ha. Tá rindo aqui. Perfeito. Só escuta. Quem tá aqui vai ganhar essa mentoria de comportamento aqui, gratuito, ó. Minha mãe sempre falou pra mim, não é na maldade, tá? Então vou lavar roupa aqui, gente. Não tem nada a ver com a língua francesa, que tem a ver com comportamento, tá? Pode, mas tem a ver, depois se a gente fechar o botão, tem a ver com aprender idiomas e acreditar em você. Aí minha mãe sempre falava assim, não era por maldade. Ela falava assim, seu cabelo, olha seu cabelo, ele nunca vai ser comprido. Porque seu cabelo é de Xuxa. Ela falava assim pra mim, tá? Ela escreveu aqui, deu risada, ó. Ha, 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 tá? Seu cabelo é de Xuxa. O seu cabelo é fino e não tem peso. O seu cabelo é fino e não tem... O seu cabelo tem que ser curto. Gente, eu juro pra você que ela tinha razão no que ela tava falando ali, né? De alguma forma, sei lá, de alguma forma ela tinha alguma razão. Aí, eu cresci ouvindo isso da minha mãe. Minha mãe é maravilhosa. Eu nunca vi minha mãe triste. Ela é linda. Ela é uma pessoa maravilhosa, gente. Daqui 2 semanas eu vou estar com ela, vou apertar tanto. Mas ela tinha isso. Então, mas na verdade ela tava achando que ela tava me ajudando. Filha, seu cabelo é muito melhor quando você corta. O seu cabelo fica muito melhor quando ele tá curto. Porque o seu cabelo é de Xuxa, ela falava pra mim. O seu cabelo tem que ser curto. Isso desde que eu tenho 4 anos de idade. Que eu comecei com 3, 4 anos, a criança já começa a perceber o cabelo. Eu olho minhas fotos, eu vejo as minhas fotos, ó, tem uma foto aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Ó, minha mãe, meu pai e eu aqui. Eu tenho 2 anos, aniversário de 2 anos, tá bem curtinho o cabelo realmente, tá? Olha lá, ó. Tá? É fino, tal. Só que ela sempre... O que ela fez? Não na maldade, mas ela sempre
projetou isso e ela sempre alimentou isso em mim. Quando eu tava com 25 anos, não, talvez um pouco, 20 e pouquinhos, eu tinha acabado de sair da faculdade, tava com 22, 23, sei lá. Eu tinha tanta vontade de ter o meu cabelo comprido, mas eu nunca acreditei que eu pudesse ter por causa da minha mãe. Tadinha. Não, ela não fez por mal, eu sei, porque eu acreditei que eu sempre ficava. E era bem legal mesmo quando eu cortava bem Chanelzinho curtinho. Quem me conhece do YouTube sabe que eu sempre tive cabelinho curtinho assim, não é? E não que seja feio também. Eu sempre gostei, adoro, eu acho bonito, mas eu sempre tive vontade, um sonho, sei lá, alguma coisa de ter cabelo comprido, mas eu nunca achei que fosse possível, porque aquilo que a minha mãe falava desde que eu tinha desde que eu nasci, era para mim uma verdade tão grande que eu nunca questionei. Eu nunca questionei com a minha mãe, do tipo, olha, seu cabelo. Eu nunca questionei em mim mesma, eu também nunca nem fui buscar resposta. Então, ó, isso aí faz 4 anos, 3 anos que eu comecei o canal, vocês lembram, né? Curtinho. Bom, a vida a gente vai estudando comportamento, autoconhecimento. Eu fui fazendo vários cursos de programação neurolinguística para ajudar alunos a destravar, desbloquear, descobrir várias coisas dentro de mim. E uma das coisas que eu descobri foi essa. Entre várias outras que eu descobri. Que eu nunca deixei o meu cabelo crescer, apesar de ter vontade, por causa da minha mãe. Eu aceitei. Exatamente. Eu aceitei aquela sugestão que ela me deu, sem maldade, né? Por isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para as crianças, com o que a gente faz a criança acreditar, né? Porque mesmo que seja por melhor que você tenha, as boas intenções que você tenha, às vezes você pode estar prejudicando ela lá no futuro dela. No meu caso, não prejudicou em nada, imagina. Tem uma relação maravilhosa com a minha mãe, a gente brinca, a gente se diverte, é uma delícia. Mas foi no caso do cabelo, tipo, tudo bem, não tem problema, mas e se fosse outra coisa? E se fosse do tipo, ai, você não estuda bem, você não sabe ler direito, sei lá. Ah, você não sabe ler direito, você não sabe ler direito, você não sabe. Ai, você fala muito, você é uma tagarela, você é uma tagarela. Tem que tomar muito cuidado com essas sugestões de frases repetidas e de ideias que você passa para as crianças, não é? Por mais boa por melhor que seja a sua intenção, sugestões negativas, elas vão realmente dar um impacto lá na frente. Agora, só para a gente fechar e para a gente trazer isso para a língua francesa, para o idioma que você está aprendendo, olha só. E se lá no início ela tivesse me falado, você não tem jeito para estudar, não. Essa aqui não tem jeito para estudar. E que, na verdade, né, isso aí ela sempre engrandeceu em mim. Nossa, a Janaína gosta tanto de estudar. Ela adora estudar. Não. Olha que interessante. E realmente essa sugestão positiva dela me fez bombar. Mas a sugestão do cabelo, não. Aí você fala, tá, Jana, e por que você tá. O que aconteceu que você mudou? Eu estudei comportamento, eu entrei no meu interior, eu fui lá buscar respostas, e uma das respostas que eu achei foi do meu cabelo. Aí, tipo. Aí eu achei a resposta num curso que eu tava fazendo lá em Lyon de programação neurolinguística com os meus colegas franceses. Chorei. Aí eu falei, tá, entendi. Não culpei minha mãe, nada, imagina, né? Mas entendi e falei, cara, então tá. Olha como as sugestões que nos vêm, elas são, na nossa fase de infância ou adolescência, elas dão reflexo aqui na nossa fase adulta agora. Aí eu falei, sou dona de mim, sou dona do meu cabelo. Meu cabelo é lindo, meu cabelo é maravilhoso. Comecei a tomar vitamina, cuidar mais do meu cabelo. E agora eu anuncio para vocês que eu vou ter cabelo comprido como eu sempre quis e como eu sempre sonhei. Eu consigo e meu cabelo vai ficar aqui. Quando eu tiver com calor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou prender ele assim, do jeito que eu faço, que vocês já sabem que eu faço. E aí eu decidi. Interessante isso, não é? Fica a dica. Olha só, alguém tá falando, o pai da Gal Costa pediu para ela não cantar por falta de talento. Olha só que legal isso aqui. Quer dizer, que legal não, né? Mas é lá na infância, entendeu? É lá na infância. Então, às vezes, algumas afirmações que você faz hoje para você mesmo, eu não tenho jeito para língua, não.
Será que não é alguém que falou isso aqui para você lá atrás? Ah, eu não tenho. Ou lá atrás ou agora há pouco? Será que não foi alguma sugestão que te deram? Autossugestão lá atrás? Entendeu? Jana, projeto Rapunzel. Perfeito, adorei. Vamos entrar nesse projeto Rapunzel, gente. Eu comecei agora há alguns meses, cuidar dele mais bonitinho, tal, tal, tal. E ele vai chegar lá na cintura. Vocês me ajudam? E agora a gente tá. Eu tô deixando os cabelos crescer. Professores de matemática têm esse problema porque os pais dizem que matemática é muito difícil. Ah lá, ó. É você tá sugestionando. A matemática é muito difícil, né? Você falou que matemática é muito difícil e você fica insistindo pro seu filho que a matemática é muito difícil, que você fica insistindo. É complicadíssimo. São verbetes e frases que você fala que as frases, gente, as frases que você emite, elas têm poder. É energia que você está colocando, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Olha, outro exemplo. O professor da Shakira disse que ela nunca cantaria. Oi? Mano, é muito louco isso, né? Como assim? Então, quer dizer, que se ela tivesse acreditado naquilo, ela nunca cantaria mesmo. Mas a coisa mais fácil pra gente é acreditar numa sugestão quando a gente é criança. Sabe por quê? Porque a gente não tem maturidade. E aí a gente acredita. Então, imagina para uma criança, ela acredita naquilo. Você falar para uma criança, olha, você é muito tagarela, você fala muito. Você fala muito, você fala muito, você fala muito. Você pode saber que lá na fase adulta dela, essa pequena sugestão, a autossugestão que você deu ali para ela, a sugestão, né, que você deu para ela tomou como para ela tomou como verdade, ela vai tomar um pouco de cuidado porque na sua voz, quando você falava para ela que ela era tagarela, ela entendeu e ela aceitou e ela entendeu que não era legal. Ela associou isso como uma coisa legal. Então são associações, tá? Espero que vocês tragam isso também para o aprendizado de idioma. E se você tem alguma coisa ali que te prende no aprendizado do francês, né? Vamos trazer aqui para o francês. Repense. Faça uma regressão sozinho para você ver se não tem alguma sugestão lá atrás, lá quando você era criança, adolescente, que te prendeu de alguma forma. D'accord? Bom, então a gente se encontra hoje às 20 horas no horário de Brasília para falar dos elementos de uma aula de conversação em francês e amanhã às 11 horas para a nossa aula Y. D'accord? Je fais plein de bisous. Merci beaucoup. Até hoje à noite, hein? À plus tard.